nessa onda educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, Programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olá pessoal, 8h03, hoje 8 de maio, mais uma edição do programa Bastidores. Nós tivemos uma folguinha na semana passada por conta do feriado 1º de maio, mas hoje voltamos já com a presença do prefeito Mário Botion e a minha expectativa é muito grande para a entrevista de hoje. E a sua, Renata Reis? Minha também, Nani. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Fiquem ligadinhos, tem muitas perguntas já preparadas para o prefeito Mário Botion, que aceitou vir aqui a responder todas as nossas perguntas e sobre tudo, não é, Nani? Com certeza. Então, tem as nossas perguntas e perguntas também dos ouvintes que mandaram as questões pelo Facebook. Mas antes, Renata, da gente começar a sabatina com o prefeito Mário Botion, e antes até de dar boa noite para o prefeito, a gente tem que anunciar que temos um novo patrocinador que também acredita nesse projeto. Exatamente. Boas-vindas, então, Boas-vindas, né? a Bom Pastor. Bem-vindo ao grupo Bom Pastor, que acreditou e está apostando nesse projeto do Bastidores, que é levar informação à população, aos eleitores. Esse é um ano eleitoral, um ano que as pessoas precisam, mais do que nunca, de muita informação, não é, Nani? E o Bom Pastor, o Grupo Bom Pastor, juntamente com o Bistrô Terroir, esse pessoal está acreditando nessa ideia e a gente agradece desde já. Muito bem. Renata, antes da gente começar a entrevista, a gente vai falar de um assunto bem interessante, rapidamente, que é sobre um aplicativo que detecta político corrupto. Pois é, Nani, eu fiquei bem impressionada nessa semana em que houve a divulgação, não é, desse aplicativo e eu já fiz um teste. Você já fez o teste? Então, eu não fiz o teste, mas é muito legal. Fiz teste com o Mário. É mesmo? Opa, coloquei lá no aplicativo, viu, Mário? Coloquei sua foto lá. Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite a todos os ouvintes da Educadora, a esse programa que tem tudo para se fortalecer, para se fixar e ser um ponto de referência nas discussões políticas que são interessantes para a nossa cidade. E agradecer a direção da rádio por ter me permitido participar do programa, porque ultimamente não tenho tido muitas oportunidades de falar nessa emissora. Mas agradeço a vocês pelo convite. Estou à disposição para todos os questionamentos e responderei tudo o que for possível e que tiver resposta
pode contar que farei isso. Agora, com relação a esse novo aplicativo, eu não conheço, não sei, mas se você Ele já se me chama colocou lá... detector de corrupção, né? Exatamente. Eu acho que é uma das ferramentas muito importantes. Esse aplicativo é muito importante, será muito importante neste ano de eleição, porque você baixa o aplicativo gratuitamente, ele se chama exatamente detector de corrupção, né? Você faz a foto do político, Mário, pelo seu celular. E aí você coloca a foto nesse aplicativo e o aplicativo vai dizer se esse político é ficha suja ou não, se ele responde a processos por corrupção, por crime, por improbidade administrativa, mas eu acredito que a base de dados desse aplicativo, preciso me aprofundar melhor, ele deve apresentar nesse momento, pelo menos, os políticos de âmbito aí, nacional, estadual, porque eu coloquei o prefeito Mário Botion ali, ainda não apareceu, viu, Mário? Mas é porque eu não tenho nenhum problema, é só por Não, isso. não, é que não foi reconhecido. A sua foto não foi reconhecida, então é um aplicativo mais voltado ao Congresso Nacional. Mas aí eu coloquei alguns deputados, República. o próprio presidente, o Miguel Lombardi também aparece nessa base de dados e pelo menos ele ali não consta assim, não consta nenhum processo contra o deputado. O Miguel é ficha limpa, a gente acompanha o trabalho dele e nós conversamos também sobre um projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Deputados que fala sobre inegibilidade, né, Renata? Exato. É mais uma ferramenta, se esse projeto passar, no combate à corrupção. Ele tenta ampliar de 8 para 16 anos o tempo de inelegibilidade dos políticos. Então, é bastante tempo. Daqui a pouco a gente coloca essa entrevista, não é, Nani? Com certeza. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos iniciar, então, Vamos lá. A sabatina com o prefeito? Prefeito Mário Botion. Tenham calma, tá? Estamos calmas, prefeito. No modo geral, prefeito, as afirmações são de que sua administração é lenta ou ela não é prática. Demora para tomar algumas providências, por exemplo, respostas para a imprensa demoram algumas vezes para chegar, você é centralizador, sendo algumas questões os secretários poderiam resolver. Por exemplo, UPA, que ainda não saiu, filas para especialistas, estudo para tudo, inclusive não sai licitação para o transporte. Não é público, está em intervenção e alguns desses assuntos nós vamos elencar depois especificamente. A gente vai detalhar mais ao longo do programa, né? Mas assim, você acha que algumas questões poderiam ser mais ágeis? Você não concorda, o senhor, me desculpe, não concorda com nada disso? Renato, fique à vontade, não precisa me chamar de senhor, não. Olha, essa questão de ser lento ou ser rápido, isso é ponto de vista. O tempo do serviço público, ele é diferente do nosso tempo aqui fora, muito diferente. E as pessoas não têm a noção da complexidade que é fazer a gestão pública com todos os ingredientes que existem dentro da gestão pública. Nós temos tomado as decisões e os posicionamentos sempre de maneira muito coerente, com muita responsabilidade, e a pressa é algo que não me empurra. Ela não me preocupa, eu não tenho pressa, eu tenho responsabilidade de fazer as coisas com tranquilidade, mas com consistência. Não adianta fazer para depois voltar atrás e refazer. E se for um problema de ter uma decisão errada, eu também não tenho problema de voltar atrás, porque nós não temos compromisso com o erro, nós temos compromisso com o acerto. Mas o que eu digo é de fazer apressadamente, afoitamente, e depois ter que tomar outros caminhos e refazer, isso tem custo para o serviço público, custo para o erário público. Então, nós preferimos ter cautela e coerência nas nossas ações. Eu não me acho centralizador, eu acho que o gestor público tem que ter conhecimento de tudo que acontece no seu entorno. Temos uma equipe muito boa, da qual eu me orgulho todos os dias. E imagino se não tivesse como seria difícil fazer administração. Já é difícil com uma equipe boa, que tomam decisões, sim. Todos eles tomam decisões o tempo todo e têm liberdade para isso. Evidentemente que as decisões mais significativas nós participamos de todas elas, os assuntos que são assuntos conceituais, que dizem respeito à execução e implantação do nosso plano de governo, isso nós discutimos, né? Temos reuniões mensais com os secretários, algumas quinzenais, e tenho agendas semanais com quase todos os secretários, no sentido de entender, saber quais são as demandas, o que está acontecendo, e ajudar as decisões. E nem sempre as decisões, elas são as minhas opiniões, né? Isso é feito de maneira compartilhada, aquilo que é melhor dentro daquela situação. Então, é dessa maneira que estamos administrando e estamos avançando. É que externamente o que aparece para a população é uma obra.
São obras. É isso que acontece, né? Na grande maioria das vezes. Tudo que se faz internamente de rearranjo, de organização, de mudança de procedimentos e processos, isso fica restrito, né, à parte administrativa, mas que tem reflexo no dia a dia e certamente isso começa nesse momento a ser, eu diria, a ser visualizado de maneira mais objetiva pela população como um todo. Mário, vamos começar agora a falar, né? A Renata fez uma pergunta mais geral para a gente iniciar e agora a gente vai... Mas eu queria só citar um exemplo, Mário. Você citou obras, né, que aparecem mais para a população, mas aparece, por exemplo, também quando falta um médico, quando falta um especialista. São questões que as pessoas precisam que decisões sejam tomadas muito rapidamente. Isso, exatamente. Nós assumimos o mandato com uma falta de médicos no quadro, porque não se fez nenhum tipo de concurso que pudesse... Mas já se passou um ano e meio. Mas nós fizemos concurso ano passado, Renata. Abrimos concurso público, ele não é da noite para o dia. Isso foi feito, pessoas se inscreveram, foram vencedoras ou passaram no concurso. Nós chamamos vários médicos, teve especialidade que nós chamamos 3 vezes e os 3 desistiram. Isso faz parte do processo. Então, isso foi feito. Para especialistas. Para especialistas. Mas não tem alternativas, já que não há interesse no mercado? Porque, por exemplo, na gestão passada foi criada a tabela SUS municipal. Ao que consta, ela não foi usada. Nunca foi usada, mas nós usaremos através de um chamamento público. Quer dizer, tudo tem um procedimento. No ano passado, nós fizemos um chamamento público, mas naquele momento entendemos, à época, que o chamamento deveria ser feito por pagamento por hora para os médicos. Infelizmente, fizemos consultas antes de colocar, infelizmente isso não teve aderência, não houve interessados, junto com a realização do concurso público, em paralelo, né? O concurso estabeleceu alguns candidatos e que nós não conseguimos, contratamos, mas eles não assumem. E aí não assumem por um simples fato, é questão de mercado, é só mercado. Se a gente pensar no valor do salário do médico nominalmente, é bom. Está acima da média nacional. Mas para o mercado, ele não tem interesse em vir participar, trabalhar e prestar o serviço nos valores. Então, nós tomamos providências no ano passado. E esse ano estamos tomando novamente. Estamos abrindo novamente um outro concurso para que nos permita, e é lei, né? Eu não posso abrir um chamamento para a contratação de médicos de maneira, vamos chamar de emergencial, se eu não tiver um concurso público aberto andando. Isso me traz problemas e certamente eu vou responder. Isso é a lei, não sou eu que estou inventando. Então, nós estamos abrindo um concurso novamente para a contratação de especialistas e, em paralelo, estamos finalizando um termo de referência que vamos contratar consultas médicas de especialidades na cardiologia, na neurologia, em várias especialidades que estamos... né, com um número bastante grande de represamentos, de consultas represadas. Mas então, até peço desculpas a Nani, que ia já logo emendar uma pergunta, mas Mário, você mesmo disse, não pode fazer algo emergencial se não tem um concurso aberto, mas a gente já está falando de 1 ano e meio da sua administração. Renato, e esse problema é antigo. As pessoas tem gente que está esperando na fila do especialista há anos, Você Mário. falou muito bem. Não podia começar a administração já de repente fazendo esse concurso Renata, público e iniciar algo emergencial? Você falou muito bem, esse problema não é da minha administração. Ele vem se arrastando há muito tempo e nós tomamos decisão, nós tomamos providência e realizamos um concurso público e fizemos um chamamento. É isso que a lei nos permite e fizemos. Agora, se não teve aderência e as pessoas não querem trabalhar, o que eu vou fazer? Fizemos um chamamento, não apareceu interessado, estamos fazendo outro, então nós estamos tomando providências. As providências foram tomadas, as ações foram colocadas em prática, elas só não surtiram efeito porque não depende do prefeito. Depende do interesse do mercado. Nós estamos repetindo. Nós estamos no mês de maio. O concurso deve sair rapidamente. E o termo de referência está sendo finalizado e vamos fazer um chamamento público em paralelo e contrataremos consultas, onde os médicos atenderão nos seus consultórios, com valor determinado, que ainda nós estamos avaliando qual é esse valor, que nós consigamos pagar e que o mercado possa se interessar, porque não adianta eu abrir um concurso e pagar a consulta que é do valor que o SUS paga, R$12. Se eu quisesse contratar consultas avulsas, pagando R$12, que é o que o SUS paga, eu poderia, não precisa fazer concurso nem nada. Mas que médico que vai atender a R$12? Não atende. Então, nós estamos estabelecendo um valor que seja coerente, que seja atrativo
ao mercado, né, ao mercado da área médica, para que nós contratemos consultas em várias especialidades. Aí como é que vai funcionar isso? A gente abre essa consulta pública, os médicos que se interessarem fazem as suas, né, se colocam como interessados, e a partir daí faz o credenciamento e o médico vai consultar no seu consultório e receber pelo número de consultas. Então, nós estamos tomando providência assim. Que as coisas, é que eu disse, os tempos são diferentes. Nos anos passados, quantos concursos públicos que tiveram para contratação de médicos especialistas? Nenhum. Então, nós já fizemos um ano passado, junto com o chamamento, estamos fazendo outro, mais um chamamento junto. Ações estão sendo tomadas. Mário, dentro do assunto, então, saúde pública, vamos falar sobre o fechamento das farmácias, uma medida polêmica. Sobre o fechamento dos pontos de entrega de medicamentos. Não, farmácias, Mário. Nós não fechamos farmácias. Não, as farmacinhas das unidades de saúde. Vamos simplificar. Eu estou falando a linguagem que o povão fala. As farmacinhas das UBSs, dos Centros de Saúde da Família. Bom, os pontos foram fechados, a medida foi adotada aí há mais de um ano, foi em abril de 2017, e você bate na tecla que a população mais ganhou do que perdeu. Inclusive, você falou isso numa reunião na semana passada com moradores da zona rural e, enfim, e vereadores. Queria colocar um trechinho do seu Alcides, Gustavo, vamos colocar? Isso, exatamente. É bom que você coloque, vai me dar a oportunidade de a gente complementar a informação. Porque o que foi colocado foi feito um corte, um pedacinho da conversa. A conversa não está inteira. Isso é algo que não é justo. Eu já estou dizendo porque eu ouvi o que foi colocado e não foi só isso que aconteceu. Tá, vamos colocar então o trecho do seu Alcides, onde ele cobra o prefeito Mário Botion sobre o fechamento das farmácias. No caso, ele é morador da zona rural do bairro dos Lopes. Vamos acompanhar. Do Pinhal. Todo mundo. Como é que tá a farmácia? Tá bem? Não tá. Esse negócio aí que não pode, tem que ter farmacêutico de remédio, é uma coisa. Gente, passou 4 anos a gestão passada, ninguém foi preso. Só é preso quando as pessoas tomam atitude para o mais sofredor, é preso. Entendeu? Isso dói, prefeito, isso dói muito pra gente, porque não é eu sozinho não, nós estamos vendo a sociedade, todo mundo que o senhor conversa, todo mundo está reclamando. Pessoas que votou no senhor, falou, se eu pudesse voltar atrás, eu votava, não posso mais. Então, isso é uma coisa para o senhor sentar. O senhor consegue dormir no travesseiro do senhor? O senhor consegue? Todos os dias, muito bem. Mas eu não sei com quem, porque Deus não quer isso de ninguém. Injustiça não quer. E o senhor está fazendo injustiça. Muito bem, prefeito. Esse vídeo nós recebemos e eu falo para você. Da parte da Rádio Educadora, não teve cortes. Não dá para perceber corte nenhum. Talvez a conversa não começou desse trecho, porque a gravação foi feita até de forma escondida, viu, Mário? Mas não teve corte, não. Viu? Isso é leviano em todos os sentidos. E me desculpe se eu errei, porque ele é do bairro do Pinhal. Eu falei dos Lopes, a informação que passou pra gente, mas ele é do bairro do Pinhal. As nossas reuniões, aliás, a nossa administração é extremamente transparente, tudo é público, aliás, é público, é por lei. Mas nós não escondemos nada. Uma reunião dessa realizada com todo o respeito à Comissão de Saúde, composta pelos vereadores, estavam lá, não todos, mas parte deles. Muita gente ligada ao Radiche também fazia parte dessa reunião. Eu não tenho nenhum problema, eu também não fico rotulando ninguém. Só que entrou, recebi todos eles e de maneira, eu acho que até pouco republicana, para não dizer outra coisa, as pessoas gravaram, eu vi que estavam gravando, sem problema nenhum. Pode gravar, não tem problema. Agora, o que não pode é cometer uma leviandade dessa. Gravar, mandar metade e também, por outro lado, os meios de comunicação publicarem somente uma parte. Não é? O senhor Alcides falou o que falou, está aí, não tem problema. Não, mas ele falou isso, está gravado. Está gravado, ele falou. É isso. Não, tá bom, mas o resto da conversa... A pessoa não mandou e também os meios de comunicação não se interessaram em ver se era mais ou se era menos. Ele falou sim, se exaltou, e eu disse a ele que eu não admitia que ele me chamasse de mentiroso. Tanto é que a parte principal não tem, né? Eu não sou, inclusive disse o seguinte para ele, se o senhor me falar que eu sou incompetente, eu posso até aceitar. Mas mentiroso eu não admito. Eu falei isso no programa do meio-dia, eu dei exatamente isso que aconteceu, eu falei isso. Ele me pediu desculpa, se eu exagerei, o senhor me desculpa. Eu falei, não tem problema, senhor Alcides, nós estamos aqui para discutir. E eu estou aqui recebendo vocês com a maior tranquilidade e respeito. O que eu preciso é ser respeitado.
Não é só isso. Nós podemos discutir, discordar, brigar, se atracar, mas... Se atracar não, né? Nas palavras. Mas nós precisamos de respeito. Ao final, tiramos foto, pediu para me tirar uma foto comigo. Eu falei, não tem problema nenhum, seu Alcides. Tiramos foto, é tranquilo. Agora, com relação especificamente a isso, agora vamos falar um pouquinho, num sentido mais abrangente. Da ação de governo, né? Da ação de governo. O que nós fizemos? Nós temos lá no plano de governo informatizar a saúde. Como é que você vai informatizar algo que você não tem estrutura e não tem organização? Nós fizemos o quê? Nós abrimos 17 farmácias, com tudo que tem direito. Se elas são suficientes, provavelmente não. E nós estamos buscando alternativas para fazer melhorias. E por que 17? Porque a cada farmácia nós temos que ter um farmacêutico responsável. Isso, existe um TAC com multa de R$5.000 por dia, por descumprimento, não é? Que foi feito por uma intervenção do Conselho Regional de Farmácias. Então, nós tínhamos 42 pontos de entrega de medicamento, que entregavam 40, 50, à exceção de 2 ou 3, entregavam os 253 medicamentos. O que nós fizemos? Nós reorganizamos isso. Colocamos 17 farmácias, com sistema de informatização, com controle de medicamento. Hoje nós sabemos quantos medicamentos, para quem entregamos, em que região entregamos. Está funcionando bem? Está indo muito bem, mas precisa de complementos. Isso eu sempre disse. Isso não é nada fechado e finalizado. Nós estamos abertos a fazer complementações. Fizemos o concurso público ano passado para médicos, para contratação de farmacêuticos. Estamos contratando farmacêuticos para complementar a falta que ainda nós temos e contrataremos mais 2 ou 3 para que estudemos. Isso nós estamos fazendo. Mais 2 ou 3 localidades onde nós possamos abrir mais 1 ou 2 pontos ou 3 pontos de farmácia. Então farmácia é possível completa. ampliar. Então Um deverá ampliar. Recuo, é possível. Porque, não existe recuo, Nani, é avanço. Tem até um comentário aqui da Maria Lúcia Bergantin. Ela fala sobre o fechamento das 17 farmácias e pergunta se pode voltar a reabrir as fechadas em seu governo, pois ela diz que no bairro Santo André as pessoas foram muito prejudicadas sem a farmácia que tanto lutaram para ter em governos passados. O Santo André é atendido pela Policlínica e está a 1.600 metros de distância. Então está num raio de ação razoável. Mas o que eu queria dizer assim, que não existe recuo, existe avanço. Desde o momento que nós decidimos ter 17 farmácias funcionando, com organização, com controle, não é? Eu disse isso não é algo finalizado, fechado. Nós não vamos voltar atrás e abrir os 42 pontos do jeito que era. Nós temos um relatório fotográfico onde mostra as condições de todos os 42 pontos de entrega de medicamentos que tínhamos. E é um negócio complicado. Não é? Então, isso não vai acontecer. Nós não retornaremos com os 42 pontos. Mas nós avançaremos no sentido de melhorar, de colocar mais 2, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 3 pontos, né? Farmácias completas, com farmacêutico, com equipamento, com estrutura física, com tudo que tem direito. Isso faz parte do processo. Com relação à zona rural, existem dificuldades? Existem. Mas antes dessa reunião que tivemos a semana passada, o pessoal da zona rural já tinha tido uma reunião lá dentro da saúde e algumas questões já haviam sido mudadas no sentido dos procedimentos. Mas, com todo respeito à zona rural, nós vamos continuar tratando e cuidando e buscando soluções. Mas nós temos, em média, nos últimos meses, são 3 receitas entregues por dia, é média. 3 receitas, estou falando de todos os postos. Eu poderia falar de postos individualmente, o Lopes, Tatu e Pinhal. Então, não que nós não possamos atender e não devamos. Nós queremos atender, mas dentro de uma realidade que nos é permitida. Nós não temos condições, por exemplo, de ter uma estrutura hoje, amanhã pode ser que tenha, de ter na zona rural, num desses 3 pontos, né, um farmacêutico em tempo integral para atender 3 receitas de média, 3,5 ou 4 por dia. Não estou dizendo que a zona rural não tem importância, mas é uma questão da gente viabilizar, né, o todo. Mas nós estamos tomando providências, existem alternativas que provavelmente a gente vai fazer alguns, alguns experimentos para ver se funciona. Como, por exemplo, ter um farmacêutico em tempo parcial em alguns lugares. Só que nesses lugares a farmácia, ou melhor, não vai ficar aberta
o dia todo. Vai ter um ponto, um dia, um horário. É isso que nós estamos avaliando, ver se isso vai funcionar ou pode aliviar. Porque às vezes você faz isso para melhorar, aí a pessoa fala, mas fica aberto só 2 dias. E o resto dos dias? O resto dos dias nós não temos condição de abrir. Então é isso que nós estamos estudando. Então estamos atentos a essa questão toda. E melhorou muito o controle, a entrega dos medicamentos, o cuidado com os nossos pacientes, o respeito com os nossos pacientes. Entregamos o ano passado, depois da informatização, nesse último ano, entregamos medicamentos para cerca de 165 mil pessoas que foram até uma das nossas farmácias buscar medicamentos. Então, esse é um número significativo dentro da nossa população. E nós avançaremos com certeza. E vou falar de novo, não existe recuo. Se fosse recuo, eu não tenho nenhum problema de falar, recuei, retomei e vamos andar para frente. Nesse caso, nós avançaremos, aumentaremos o número de farmácias. Mário, mais 2 colocações sobre saúde, depois nós vamos partir para outros assuntos que são muitos ainda para tratar com você durante o programa. A sua administração continua sem um titular na saúde, né? O ex-secretário Gerson Hansen Martins, ele saiu em dezembro e, ao que consta, meio que decepcionado aí com a atitude da prefeitura em relação à CPI que foi aberta na Câmara Municipal, né? Sobre as contas do fundo no final da gestão do Paulo Radiche. Isso faz mais de 5 meses, Mário. Você não acha importante ter um secretário que fique à disposição dessa pasta tão complexa e tão importante? Mas porque não dá para o Gil, né, que é o interino, chefe de cuidar das gabinete. 2 áreas. Renata, Edson Moreno Gil. Só para abrir um parênteses, nós em nenhum momento quisemos que CPI fosse aberta. Né? E eu teria todos os motivos do mundo para abrir CPI para investigar o passado. E essa é uma... Mas CPI é uma... foi um aliado seu de governo Câmara. que fosse Mas aberta, tudo bem, né? Renata e Nani. Independente da prefeitura querer ou não. Exatamente. Então, o desconforto que houve com o Gerson, ele passou, é uma pessoa que eu respeito demais, um ser humano de primeira linha, um cidadão coerente, reto, firme, e foi uma perda. E ele sabe disso. Mas foi uma decisão dele e eu respeitei. Com relação ao Gil, ele está fazendo um trabalho de reestruturação, de organização, colocando metas, colocando indicadores e está avançando bastante. É lógico que nós vamos colocar um novo secretário da Saúde. Já tem o nome? Interinamente. E nomes, eles não estão na prateleira fáceis. Mas já faz 5 meses. Olha, eu prefiro manter o Gil do que fazer uma escolha equivocada. Manter Ou o não Gil tem esse interinamente. nome, por isso que faz 5 meses que não tem secretário? Nani, nós queremos um gestor na Secretaria da Saúde. Um gestor. E esse é um desafio. Um gestor, um administrador. Essa é a nossa preferência. Não é? E estamos buscando, já conversamos com vários, um avançou, depois desavançou. Enfim, entrar no serviço público não é algo fácil. Mário, manda o doutor Júlio assumir a Secretaria da Saúde. Por que ele não assume, Mário? Médico, entende da área assim, e é vice-prefeito. Muito objetivamente, essa pergunta vocês têm que fazer a ele. Não, a gente já fez. Mas o seu prefeito. Mas eu não posso obrigar... Forçá-lo. Mas já fez o convite? Então ele não quer. Eu não posso forçá-lo. Já fez o convite? Eu respeito os motivos dele. Nós já conversamos várias vezes a respeito disso. E ele nunca aceitou? Eu respeito os motivos que ele nos colocou. Eu acho que isso O vereador Marcelo questão... Rossi disse que já se colocou à disposição. Vocês, a prefeitura, o prefeito não Nós quer? não conversamos a respeito ainda. Mas para concluir a pergunta e não deixar dúvidas, o Gil vem fazendo um trabalho bastante intenso, tanto é que estamos formalizando, aí já fizemos uma força-tarefa, na verdade, para a contratação de exames e dentro dos próximos 150 dias colocarmos muito em dia as pendências que nós temos. Um esforço grande da Secretaria, em especial do Gil e da equipe. Buscamos recursos de quase 4 milhões de reais, onde nós renovamos contratos que estavam vencendo e contratamos outras empresas para realizar os exames, principalmente os exames de ressonância, que são 6 ou 7 tipos diferenciados, os ecocardiogramas, as endoscopias, as colonoscopias, e isso vai gerar um investimento da ordem de 4 milhões para a gente colocar os exames em dia. Só um exemplo, nós assumimos com 9.000 ultrassons, 9.500 e qualquer coisa ultrassons na fila. Hoje nós estamos com 3.700.
Então é difícil a gente zerar uma fila, mas estamos avançando. E esse pacote de exames que já compramos e já estamos realizando, boa parte deles, ou a maior parte deles realizada nas clínicas, que venceram os pregões e as contratações, vão poder colocar muito próximo, né, de uma demanda muito baixa ao longo desses próximos 150 dias. Falar que vai zerar a fila é algo constante, né, que ela se refaz todos os dias com a demanda, mas vamos trazer essa demanda ou essa fila para números bem razoáveis e bem aceitáveis, dentro de um contexto de saúde que nós vivemos, inclusive próximo do que os próprios planos de saúde trabalham, né? Às vezes 30 dias, 35, 40, até 3 meses de demora. Mas isso é o nosso desafio, isso está acontecendo e a população já está sentindo isso porque já estamos realizando esse processo. Mário, ainda falando sobre saúde, você deu uma entrevista há um tempinho atrás a esta moça que está ao meu lado, a Renata Reis, falando que quem é atendido pela saúde aprova o serviço e que é uma percepção ruim em relação às ações de governo, principalmente nessa área. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou ratificar o que eu disse. Não disse do meu pensamento, do meu achômetro só, né? Eu disse em função de números. Nós fizemos uma pesquisa. E quando se fala que as pessoas que são atendidas, está lá na pesquisa e ela é pública. Quando a pesquisa pergunta se ela foi atendida num posto de saúde, ela ou alguém da sua família foi atendida num posto de saúde e que avaliação ela faz, se positivo, a avaliação é de quase 70% de positivo, foi bem atendida. Eu não estou dizendo que o atendimento está 10%. Aí tem outra questão, né? Você ou alguém da sua família já usou o medicamento da farmácia do município? Se sim, com a avaliação 68%, 69% positiva. Ao mesmo tempo que quando se pergunta qual o pior problema da saúde, aí a pessoa responde falta de medicamento. Aí você cruza essa pessoa que respondeu que o pior serviço da saúde é a falta de medicamento, ela foi uma das que nunca usou medicamento da farmácia popular. O que indica que poderia ser feita uma outra pergunta. Você já usou o serviço de saúde? Não. Né? Porque quem aprova realmente usou. Então, Renato, o que eu disse assim, que nós temos muitas limitações. Acabei de dizer, estamos abrindo um chamamento para contratar consultas. Fizemos uma força-tarefa, contratamos vários laboratórios com mais de 4 milhões de investimento para colocar os exames em dia. Né? Então, porque se tivesse tudo bem, não estaríamos preocupados. Mas não está. O que eu disse, e volto a repetir, que quem usa o serviço tem avaliado de maneira positiva. Ele tem limitações. Quando eu falo de percepção, é porque a pessoa ouviu que está faltando medicamento. Ela nunca usou, mas ela ouviu falar, ela leu no jornal, e isso tem uma velocidade muito grande. É nesse sentido que eu disse, que, volto a insistir, temos limitações sim, mas existem serviços que são prestados e a avaliação é positiva. Mário, você já cortou metade dos comissionados, como disse que faria? Em número, não. Mas em valores, nós chegamos aí perto de 27%, 28% de valores de economia, vou dizer assim. Então quer dizer que a promessa não foi cumprida? Cortar pela metade? Era um compromisso de buscar trazer pela metade o número de comissionados. Isso nós falamos. E nós estamos sempre muito atentos a isso. E aí são os valores que interessam. Não interessa muito o número, né? O número não interessa muito, interessa os valores. Os valores que nós estamos gastando relativamente, significativamente... Mas quando você se comprometeu em números também, não só em valores. Cortar metade, cortar E eu não tenho nenhum problema. O cargo. Nós fizemos o que era possível fazer. Ou seja, a hora que chegou, viu que não era bem Renata, assim, não tem nenhum problema. O que eu disse é que buscaríamos uma forma mais eficiente, com contratações mais eficientes, com funcionários que trabalhem efetivamente, e é isso que nós estamos fazendo. E os comissionados que estão trabalhando, muitos deles são funcionários antigos até de administrações anteriores, de outras administrações, da administração passada, tem vários que estão trabalhando, porque trabalham, não tem nenhum problema. Né? E eu não tenho problema nenhum em entender que as dificuldades de você não ter um número de comissionados que nós temos, é necessário, sem problema nenhum. Mas você vai lá no meu gabinete e vocês já foram lá, vocês sabem quantas pessoas trabalham lá dentro. É fácil de ver. Sim. Não é?
Então, todos que estão contratados estão trabalhando e exercendo suas funções. Não tem ninguém Não, sim, que não Mário. esteja. Na verdade, a gente não está querendo dizer que E o não que eu tô trabalham, dizendo- pelo Porque foi uma contrário. promessa feita. É porque promessa, é um compromisso de buscar diminuição. Mas percebe como assim, tudo que se fala assim durante campanha é perigoso muitas vezes, porque quando depois na prática, está no né? exercício Olha, Renata, do mandato é complicado, não é? Eu falei e não fiz ilação nenhuma às minhas palavras. Ou não fiz ilação nenhuma ao que estava acontecendo no passado, o que aconteceu no passado mais recente ou menos recente. Eu falei com tranquilidade que era uma busca que faríamos, né? E estou falando com a maior tranquilidade, que a metade nós não conseguimos, porque o serviço público, apesar de termos 7.400 funcionários, ainda precisamos dos 300 e poucos comissionados que lá estão. Essa é a realidade. Mas você então, Então eles ainda não serão pretende? cortados. Enquanto tiverem funções, estão cumprindo com as suas funções, não serão mantidos do jeito que estão. Muito bem. Ô, Mário, em relação aos núcleos que você visitou durante toda a campanha, foi um projeto que você planejou, teve até a ajuda do Jorge de Freitas, um projeto que deu certo, você foi, então, eleito prefeito. Você voltou a visitar essas pessoas? Nós temos fazendo visitas, é lógico que ao longo da campanha, uma parte do meu tempo era feita só para visitação. Mas as visitas que nós, lógico, eu não estou conseguindo visitar casa por casa como nós fizemos, mas nós temos alguns instrumentos. Né? Temos o prefeito no bairro, que é uma maneira de estar presente. Eu não estou na casa da pessoa, mas eu estou no bairro que a pessoa mora, com a possibilidade de conversarmos. Nós criamos os conselhos de gestão popular. Aliás, antes de vir aqui, nós estávamos numa reunião do Conselho de Gestão da Região 1 e da parte de Zona Rural, que realizamos ali no Parque Hipólito, nas dependências da Igreja Santa Isabel. Então, esse instrumento, ele continua. O Conselho de Gestão é algo que potencializa esses grupos de núcleos das regiões para que a gente continue ouvindo as pessoas que nos acolheram ao longo da campanha. Mas nós temos um trabalho que faremos na sequência, que é um trabalho um pouquinho mais ativo com os próprios núcleos que ao longo da campanha foram realizados e formados. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de Câmara Municipal, Renata? Vamos lá então, Nani. Mário, o que você acha da vereadora Constância Félix pegar tanto no seu pé, assim como o Zé Damix, presidente hoje da Câmara Municipal e também do seu partido, pegou no pé do prefeito Paulo Radiche? Acho que é um direito como o dela. Mário pegou no pé, né, do Silvio Félix, como o Ronei, como o Radiche também pegou no pé, enfim, né? É cíclico, né, Renata? Eu acho que é um direito dela. Vamos emendar outra pergunta, então? Vamos emendar. Não, Mário, não, mas ainda em relação... Olha, Renata, o que eu tenho a maior tranquilidade é de lidar com críticas. Eu não tenho nenhum problema com elas. Absolutamente nenhum. Com críticas consistentes. O que tem consistência é a obrigação do gestor público, é a minha obrigação, de ouvir com atenção, de olhar, de verificar e buscar a solução. As críticas que são críticas simplesmente políticas, sem nenhuma veracidade, sem nenhum fundamento, sinceramente, entra de um lado dos meus ouvidos e sai no outro ouvido. E aquelas críticas que colocar em dúvida a questão da ética e da honra do governo, essa eu vou para a justiça buscar respostas. É assim que nós fazemos. Então, a dona Constância, ela tem o direito de fazer o mandato do jeito que ela quiser fazer, do jeito que ela bem entender. E é sempre bom a gente olhar o passado, né? Como é que o passado foi construído para poder se posicionar e criticar o presente e pensar no futuro. Pois é, e ironicamente ou não, o marido dela, ele teve problemas com relação à merenda e hoje ela pega no seu pé em relação à merenda servida nas escolas municipais. Pão e, com mortadela no café da manhã. Pão com mortadela para crianças de 1 ano de idade e outros problemas aí na merenda escolar na atual gestão. O senhor pode dizer? Cada um faz aquilo que tem a vontade e a coragem de fazer e é coragem mesmo, né? O que eu posso dizer é que a nossa merenda vai muito bem e eu desafio qualquer pessoa a me mostrar que a nossa merenda é feita sem qualidade, que tem comida estragada e que uma criança
tenha ficado doente de maneira comprovada porque ingeriu a nossa merenda. Eu desafio. É assim que a gente tem que fazer, porque eu acredito, primeiro de tudo, na competência e na responsabilidade das nossas merendeiras. Vou falar de novo. Eu acredito e confio na competência e na responsabilidade das nossas merendeiras. Nenhuma delas se daria ao trabalho se daria a ter uma atitude de produzir comida estragada para as nossas crianças. A gente não está falando nem de mas comida estragada. Eu estou falando porque as mídias sociais, né? as mídias sociais mostraram, as pessoas falaram lá na Câmara, mostraram foto de carne não sei o quê, de não sei o quê com não sei o quê. É mentirosa essa imagem Isso de que é veio mentirosa. Carne com muita gordura? Se ela tiver com excesso, a merendeira tem responsabilidade e obrigação, junto com a vice-diretora, que é quem responde pela merenda dentro das escolas, de rejeitar, de devolver e de não usar. Não só a carne. Qualquer recebimento, essa é a recomendação. Eu fui numa escola, aliás, lá do Rubi, na escola Raquel Gonçalves. E a diretora me disse o seguinte, falou, prefeito, um dia desses, isso faz umas 3 semanas, uma mãe de aluno chegou aqui na portaria e falou assim, olha, eu não quero que meu filho, minha filha, não me lembro, não quero que ele coma comida estragada da merenda. A diretora falando para mim. Pegou ela para o braço e falou, senhora, vem cá, vou mostrar para a senhora como é que nós fazemos aqui. Então, essas pessoas que fizeram essa denúncia maldosa, criminosa, colocaram, primeiro de tudo, não em xeque o prefeito. Não foi o prefeito. As merendeiras. É a elas que essas pessoas, inclusive lá na Câmara, muitos dos vereadores que bravejaram na tribuna, e é o direito deles, e eu respeito, né, colocaram em xeque, não é o prefeito, não. Nem o secretário de Educação, mas as merendeiras. Porque é elas que fazem a merenda de qualidade. E eu já andei e continuo andando todos os dias nas escolas e conversando com as merendeiras. Nós tivemos alguns problemas? Tivemos sim. Mas então, é aí que eu queria chegar, Mário. Mas primeiro, Renata, é bom salientar porque tudo que se falou é que a merenda é inadequada, que a merenda não prestava, que tem comida estragada, carne estragada. É disso que eu estou falando. Isso é coisa de bandido. De bandido. É isso que é. É isso nós estamos buscando. Eu falei, se colocar questões em xeque, colocar em xeque questões que vão levar a honra, a ética e mentira, que vão denegrir o nosso governo e fazer diferença na prestação de serviço, no caso da merenda, nós vamos para a justiça. E não é aberto algum procedimento em relação a esse caso aí da mortadela? Da mortadela? Não, é que o Mário tá bravo por causa do que foi postado sobre a carne, Nani. E de outras ilações que fizeram. Mas, enfim... Agora, com toda a tranquilidade, nós estamos falando de comida estragada e nós reconhecemos que o trabalho das merendeiras, com certeza, deve ser de muita qualidade. Ninguém está criticando as merendeiras. Agora, quando faltam itens para elas prepararem... Vou dar um exemplo para você. O café da manhã tem 29 itens. O problema é quando faltam itens. O café da manhã tem 29 itens. 29 só no café da manhã. E tem um café que está feito no cardápio, aprovado pelo Conselho de Alimentação Escolar. E que há problemas eventuais na substituição. E é isso que nós temos feito. Substituindo de valor nutricional igual, sem problema. Um ponto ou outro que ficou um pouco mais, com algum problema mais pontual, mas foi logo resolvido. E tem algo, Renata, que é importante que as pessoas que nos ouvem saberem. Eu disse que o nosso tempo aqui fora é um, o do tempo do serviço público é outro. Nós colocamos todas as licitações no tempo que era necessário, com antecedência, todas elas, para cumprir as etapas e adquirirmos os produtos da merenda, conforme os contratos iam terminando. Por exemplo, a carne, hortifrutos, os estocáveis e tudo mais. Muito bem. Foi feito um pregão em outubro do ano passado. Outubro. As empresas ganharam e as técnicas nossas começaram a fazer a verificação, a ligar, a ver as amostras, enfim. Identificaram que tinham o mesmo telefone, falava-se com a mesma pessoa em 2 empresas diferentes. O que você tem que fazer? Abre um procedimento, vai até no local e foi tudo isso que nós fizemos. E tivemos que fazer o quê? Impugnar. Por quê? Porque houve irregularidades. 2 empresas
com a mesma pessoa, com o mesmo telefone, com o mesmo endereço, para servir e fornecer merenda. Né? O jurídico tomou as providências e precisamos impugnar. Você impugna, tem que abrir um novo processo. E aí o processo demora. E nessa demora, eventualmente, acabou faltando um item ou outro que foi complementado, que foi substituído. É dessa maneira que foi feito. Então se fez, com todo o respeito, um carnaval em cima de problemas pontuais. E pode visitar todas as escolas e perguntar para as merendeiras como que está, qual o problema. Ela vai falar, olha, faltou a manteiga um período, mas logo foi recolocado. Faltou achocolatado, mas veio um outro produto, sucrilhos, para dar para as crianças. É isso que as nossas técnicas fazem, as 17 técnicas e as 2 nutricionistas que são responsáveis. A gente gostaria de perguntar para muitas merendeiras, professoras, mas elas têm medo muitas vezes de falar por causa do secretário, né? Que não deixa o pessoal falar. Mas se um dia a gente puder fazer um tour, a gente faz. Pode fazer, Renata. Deve fazer. Eu também acredito no que eu estou falando, porque eu estou indo, públicas. Estou conversando e, assim, com toda tranquilidade, elas estão falando com a abertura. Olá, prefeito, isso tem problema, isso aqui não tem, isso aqui não aconteceu. É desse jeito. O que aconteceu é de maneira maldosa. Eu volto a insistir, colocar em xeque a responsabilidade das nossas merendeiras, que são de excelente qualidade. Ô Mário, a gente ia falar de Câmara Municipal, mas depois a gente volta nesse assunto. A gente entrou em educação e muitas perguntas chegaram ao nosso Facebook em relação a isso. Saindo da merenda, então, você disse que não tem problema. Mas não, eu não disse... Não. Eu não estou dizendo que não tem problemas problema. Pontuais. Tem problemas que são pontuais. perfeitamente resolvidos e as crianças não têm ficado sem alimentação com o valor nutricional que é necessário. Olha só, tanto a Andresa Leite quanto o Renato Patrício mandaram perguntas pelo nosso Facebook falando sobre essa questão da falta de professor. A Andresa diz o que o prefeito pretende fazer em relação a isso, porque sem professores o número é insuficiente, pois eu trabalho onde ela trabalha, né? Principalmente no período integral. Exatamente, no período integral, muitas salas ainda estão sem professor. Como é que fica o direito de aprendizagem do aluno, né? Tem alunos que ficaram sem professor até agora. Quantos dias de aula já se passaram? E o Renato Patrício, também dentro desse contexto, pergunte-se, mesmo sabendo da qualidade da educação... porque existem tantas salas sem professores. Ele está dizendo aqui, 124 salas de ensino fundamental vazias. Por que não diminuir os comissionados e suprir estas salas com os aprovados em concurso público? Como é que é o nome da pessoa? Desculpa. A Andresa Leite e o Renato Patrício. Olha, tanto a Andresa quanto o Renato, eu acho que elas precisavam especificar melhor a questão e falar assim, olha, na sala da escola tal, desde o começo do ano, não tem professor e os alunos estão sem ninguém. É isso que precisa, não pode falar no genérico. Eu posso garantir que não tem aluno fora de sala de aula. Mas que tem professor que falta, tem. Todos os dias tem professor que falta. Não é nem e às vezes tem professor que está afastado de faltar. Ele foi afastado e essa não foi reposto. Nós fizemos um processo seletivo para os professores substitutivos, para substituições. Estamos contratando, já chamamos, a semana passada... O número não foi insuficiente para resolver? O número não foi insuficiente, o número é suficiente. São 100 novos professores que vão assumir os cargos vagos, que estão vagos, e os demais continuarão sendo feitos com substituições. Aqueles 100 que estavam em substituição vão pegar outras classes. Portanto, haverá um novo número de pessoas disponíveis. Em paralelo a isso, Nani, e agora foi a Nani ou foi a Nani? Em paralelo a isso, hoje até nós conversamos ao telefone a respeito de uma lei que nós encaminhamos ontem para a Câmara, que trata de contratação de funcionários temporários. E um dos objetivos é poder contratar para os professores substitutos ou para as substituições, os professores que foram, que estão classificados no concurso público que foi realizado no ano passado. Então, em vez de fazer um novo processo seletivo, nós estamos usando e vamos usar todos eles, os que passaram no processo seletivo. E
E esses professores, para substituições eventuais, nós usaremos da relação dos professores que fizeram concurso público ao longo do ano passado e estão numa lista de espera. Então, ele vai ser chamado, substitui. Se abrir uma sala para ele ser chamado em caráter definitivo, ele continua sendo o primeiro da lista, o segundo da lista, e isso não muda nada. Então, essa lei que nós mandamos é uma lei que já existia, não é? Em 2004, depois em 2013 ela sofreu uma alteração e agora nós fizemos uma complementação no sentido de poder contratar, no caso o professor, mas qualquer outro funcionário que tenha participado de um concurso está no aguardo de maneira em caráter temporário. Isso também vai suprir eventuais futuras substituições que serão necessárias ao longo do ano, por afastamento, por falta, por remoção, por aposentadoria de professores. Até porque nós temos 1.300 professores na rede, então existe uma movimentação constante. Muito bem, 8h50. Este é o programa Bastidores, que entrevista hoje o prefeito de Limeira, Mário Botion. A gente vai para o intervalo comercial, mas antes, Renata Reis, a gente vai falar do Grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, com uma estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. Bom Pastor oferece o amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido, né, Renata? Exatamente. Então, o cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros em várias áreas, viu, gente? Olha só, em várias áreas da saúde e também da odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas e muito mais. Conheça, então, os benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. O telefone é 0800 17 7227, 0800 17 7227, ou então você pode acessar o site grupobompastor.com.br, grupobompastor.com.br. E é muito prático, viu, Nani? Usar esses benefícios aí, ter o plano da Bom Pastor e usar principalmente serviços de saúde, a gente de tem que academia. pensar, né, Renata? Porque uma hora ela vem. Vem. Ela vem, né? Então, vamos aumentar, né, aí a vida, a sobrevida, para evitar que ela venha logo, não é, Nani? Com certeza. E fazer o resguardo aí de toda a sua família. Grupo bompastor.com.br. Vamos ao intervalo comercial. É rápido, hein? E a gente, na sequência, tem mais Mário Botion. Muita pergunta. Não saia daí. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Imperdível, Sexta Festa da Mandioca de Limeira, a Festa da Família. Dias 18, 19 e 20 de maio no Parque da Cidade. Shows com Eduardo e Rafael, Banda Musical Arquivo, Grupo Solução e Banda Parada Sertaneja. Os melhores pratos e petiscos de mandioca. Sexta e sábado a partir das 7 da noite e no domingo a partir do meio-dia. Festa da Mandioca de Limeira, a Festa da Família. Realização Cara, Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir. facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio.
Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Estamos de volta, 8 horas e 55 minutos, o programa Bastidores desta terça-feira, 8 de maio, entrevista ao prefeito de Limeira, Mário Botion. Renata, só para atender o ouvinte, deixa eu achar o nome dele aqui, é o Rodrigo Alves, se eu não me engano, o Rodrigo Alves, ele quer saber sobre o aplicativo, e a gente também vai falar com o Miguel Lombardi, que ele tem uma lei justamente sobre isso, né? Que ajuda no combate à corrupção. O aplicativo dá para baixar? O aplicativo, olha, eu baixei hoje, eu fui lá no Play Store e coloquei detector de corrupção. Tira a fotinha do seu político. Não, antes vamos baixar primeiro o aplicativo. Vamos lá. Detector de corrupção. É logo o primeiro que aparece. E daí você baixa gratuito e já tem as orientações ali para você usar esse aplicativo. Tem a opção de você pesquisar no aplicativo o nome da pessoa, ou então você pode acessar o sistema desse aplicativo para fazer foto da tela, ou do jornal, ou do próprio político, como Mário Botion está aqui, a gente pode fazer uma foto dele aqui, mas, como eu já disse, esse sistema de dados... É voltado mais ao Congresso Nacional, Isso, né? Exatamente. E daí é super simples, e logo já aparece. Eu fiz com o Miguel Lombardi, deu certo. Aparece que no momento não constam ações de corrupção ou de improbidade contra o deputado. É bem interessante, eu acho que vai ser muito importante para os eleitores neste ano. E falando no deputado, vamos conferir então uma entrevista que eu e a Renata Reis fizemos sobre uma lei muito interessante do deputado Miguel Lombardi, que está em trâmite na Tomara que Câmara torne-se lei, mas ainda é um projeto, né? Exatamente, é verdade, um projeto de lei do deputado Miguel Lombardi que fala sobre inegibilidade de políticos. Vamos conferir. Eu falo às vezes até com tristeza a questão do Congresso Nacional. Infelizmente o país já vive há alguns anos essa questão política, a descrença no político. E é bom a gente frisar esse assunto. E dentro do Congresso, infelizmente, tem mais de 200, quase um pouquinho mais de 200 parlamentares envolvidos em processos, muito considerado gravíssimos, outros, enfim, estão sendo investigados, a Justiça está cuidando dessa questão. E a população acaba ficando descrente da questão política. Então, hoje o político, sei lá, teve algum problema, fica inelegível por 8 anos, aí daqui a pouco você já está voltando, isso, né, principalmente essa questão do executivo, que é muito complexo também, que demanda, tem essas condições de ter mais oportunidade na questão da corrupção, porque o executivo executa e tem todo esse orçamento. O parlamentar até pode estar envolvido a questão também nessa questão da corrupção. Então eu aumentei, né? Eu fiz essa proposta, porque é uma proposta polêmica também, né? Para tramitar no Congresso. O Congresso tem 25 mil projetos, né? Então você pensa num assunto, você apresenta um projeto nesse sentido, se tiver um parecido, fica pensado e tramita tudo junto. Então eu estou aumentando de 8 para 16 anos, né? Aumentando essa questão da inegibilidade, porque para dar mais, né, reforçar mais essa questão, para que pessoas que infelizmente têm essa conduta no poder público, mandato, enfim, em cargos, fica com mais dificuldade, com mais obstáculo para que essas pessoas voltem a ter esses cargos públicos. Muito bem, estamos de volta, agradecendo o deputado Miguel Lombardi. Teve uma folguinha, né, Renata, de Brasília, veio para Limeira e a gente fez aí uma rodada de perguntas que a gente vai mostrando aí ao longo dos próximos bastidores. Né? Segunda-feira passada, nós... Não, foi na semana anterior ao feriado, né? Exato, você vê como o feriado faz com a cabeça da gente, né? Pois é. Vamos voltar, então? Vamos falar de Câmara Municipal, prefeito. A gente percebeu, né? Eu tô lá toda segunda-feira, a Renata também acompanha muito atentamente. Tem vereador que tá meio bicudinho aí com o governo, começou bonzinho e agora, enfim, né? A gente pode até colocar assim, debandaram, né? Cleiton Silva, a própria Lubogo,
está muito brava com o governo pelo veto, né, que vai ser votado na semana que vem, o veto ao projeto que acaba com a taxa de irrigação de água, e às vezes até o Rafael Camargo, que tem um posicionamento mais incisivo em plenário. Como é que você vê essa situação, Mário? Você perdeu as rédeas aí do Legislativo? Ô, Nani, eu nunca tive rédeas colocadas no Legislativo. Acho que esse não é o meu perfil. O que a gente está buscando é ter um bom relacionamento com a Câmara como um todo. Evidentemente que existem alguns parlamentares que temos mais proximidades, outros menos, mas sempre respeitando o trabalho de cada um. O que a gente precisa na política é duas coisas. Precisa ter lado e lealdade. É simples assim. A Lu está achando que o governo não foi leal com ela, não. A política é assim, a política é tratada dessa maneira. Então, dentro disso, nós estamos construindo um caminho de respeito, de discussão, de levar as informações para a Câmara de tudo aquilo que nós estamos, em tudo aquilo que nós estamos trabalhando, discutir com os vereadores, ouvir a opinião dos vereadores, isso nós temos feito. E vou continuar fazendo. Agora, o posicionamento de cada um, o mandato é dele, não é meu. O mandato é de cada vereador que se candidatou, teve votação e hoje faz parte da Câmara. E o respeito nosso é o mesmo a todos eles. E em cada situação, nós também buscamos fazer o nosso convencimento. É assim que funciona. É assim que eu vivi a Câmara ao longo de quase 4 anos, né? Convencendo e sendo convencido. E é o que nós fazemos hoje aqui. É no bom sentido, convencer com argumentos, com dados técnicos. É isso que nós estamos fazendo com toda a nossa Câmara Municipal. A gente vai ver a questão do veto na semana que vem, se o prefeito ainda consegue, se tem força junto à Câmara Municipal. Vamos ver. Quando o veto for votado na semana que vem, mas isso é um assunto aí... Depois você me manda um WhatsApp, né? Você vai falar. Quero fazer uma observação com relação a isso. Em nenhum momento eu fiquei preocupado se o veto vai ser mantido politicamente. Se o veto vai ser mantido ou vai ser derrubado. Politicamente eu não estou preocupado, porque eu fiz o que eu devia de fazer, que é respeitar as pessoas que pagam suas contas em dia, a despeito dos problemas que motivam aqueles que não pagam, que têm as suas dificuldades, eu as respeito. Agora, eu não posso, enquanto gestor, simplesmente admitir que a maioria das pessoas que pagam suas contas em dia paguem também pela falta dos demais. É por isso que eu vetei. E esse assunto nós tratamos insistentemente antes de a votação. Conversamos com a Câmara, existe parecer... Não, Mário, vocês foram aos 47 do segundo tempo. O projeto da Lu estava tramitando há mais de um ano. Imagina. Olha, até tem parecer da Ares. Foi até pedido pela CCJ. Mário, mas o projeto da Lu estava lá, ó. Só quando foi para a pauta que Nani, o assunto veio à tona. Você me desculpa, mas você está enganado. Foi até interessante um artigo que saiu hoje do Rafael Sereno na Gazeta de Limeira, que fala justamente disso. Né? Porque dados não foram apresentados para as discussões acontecerem com antecedência. De Mário, repente, você levou a Ares lá no dia da votação do projeto. Ô, Nani, tem um parecer da Ares que está na Comissão de Constituição e Justiça desde o momento que o projeto foi apresentado. Está lá, é público, os vereadores têm acesso. Eu não fico segurando nada e nenhuma informação. O que nós fizemos, nós conversamos sim com os nossos vereadores, os vereadores estão mais próximos, fizemos a nossa argumentação, fizemos a argumentação várias vezes com a vereadora Lubogo, mostrando a ela que esse não era o caminho, que isso vai virar contra a maioria da população, que politicamente ela não vai ganhar, se essa era a intenção dela. Tudo isso nós falamos. Inclusive, na semana da votação, ela simplesmente não mais nos atendeu. Não atendeu o nosso telefone, nem o meu, nem o do Gil, nem das pessoas que estão lá mais próximas nossas. E é um direito dela. E ela manteve firme e foi votado e aprovado. E conseguiu, né? Todo mundo conseguiu, não tem nenhum problema. Todos mas com a minha responsabilidade de gestor, não me permitiu não vetar. E eu vetei com consciência e não preocupado com a questão política. Pode ser que a Câmara derrube o veto. E eu vou respeitar a decisão da Câmara. E a empresa, a concessionária, vai pedir o realinhamento de preços. Isso ela já se pronunciou.
e deve se pronunciar novamente. Vai pedir o realinhamento de preço, ou, perdão, o equilíbrio econômico do contrato, porque isso vai desequilibrar o contrato. Esse é o fato. Então, a minha responsabilidade não me permitiu não vetar. Vetei com consciência de que estou preservando, né, os direitos da maioria da população. E quero aproveitar, fazer uma observação. Tem uma matéria de ontem, eu não vou me lembrar, ontem não, segunda-feira não tem, domingo, que fala das tarifas sociais. Eu não sei se é da tarifas... Acho que da Daísa. Da Daísa Lacerda. Exatamente. O contrato tem 5 mil tarifas sociais, que hoje nós utilizamos, ou as pessoas utilizam, algo em torno de 1.600, 1.700, um pouco mais, um pouco menos. Nós estamos trabalhando, por orientação inclusive da Ares, para mexer nos critérios os critérios que estão estabelecidos para que as pessoas possam fazer uso da tarifa social. Então, nós estamos mexendo nisso, flexibilizando esses critérios para que as 5 mil tarifas sociais possam ser utilizadas. Existe critério socioeconômico, mas não é só esse. Existem outros de tempo, de usar mais que uma vez, enfim. Mas nós estamos avaliando, analisando, com a ajuda da Ares, por sugestão inclusive da própria Ares, né? Para a gente fazer com que os nossos munícipes utilizem as 5 mil, porque está no contrato e aí não vai causar desequilíbrio nenhum. Então, as pessoas que têm dificuldade podem usar, devem procurar, só procurar o Ceprosom, vai lá, recebe as informações, mas em paralelo, em breve nós vamos mudar esses critérios para que mais pessoas sejam contempladas dentro da tarifa social. Mário, outra vereadora que ficou bem chateada com o governo foi a vereadora Érica Tanque, por conta de uma foto de um evento na semana passada. Olha a foto. Olha a foto borrada. Olha só. Dá para aproximar, isso. Gustavo? Não, na verdade, o Wagner Barbosa e a vereadora Érica Tanque acabaram entrando nessa mancha aí na foto que aconteceu, e essa foto é da prefeitura, foi encaminhada para a imprensa e não pegou muito bem, não é, Mário? O que você tem a dizer sobre... A Secretaria da Comunicação mandou inclusive até assinada pelo Pérez, uma nota dizendo que foi um equívoco, pedindo desculpas só à Érica Tanque, não ao Wagner Barbosa, e que não foi borrão, não. Foi um defeito técnico, mas que parece um borrão. Parece, Mário. E que ficou chato pra caramba. Isso ficou vamos também. Esclarecer. A vereadora Érica se posicionou de maneira muito, muito coerente, reclamando de algo que é um fato, está ali. Né? Tá borrado, né? E não fez o que ela tem que fazer. O que nós fizemos? Para não pairar dúvida, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira tivemos uma reunião, ela expôs a sua opinião e nós assumimos o compromisso de contratar um especialista para dizer o que aconteceu na foto e por que aconteceu. Passou o final de semana, teve o feriado e nós contratamos. Na quarta-feira, contratamos, eu não vou lembrar o nome da pessoa. A prefeitura contratou? Um especialista? Nós buscamos um especialista, né? Dentro do nosso rol de relacionamento e amizades. Eu não vou lembrar o nome, é um Fábio Dias, que é um catedrático no assunto, e fez a avaliação e mostrou que a foto sofreu alterações por um dispositivo, um Photoshop. Tá aqui mostra o horário, a máquina que foi feita, o tipo de programa que foi feito, né? E qual é o meu compromisso? Agora nós estamos, olhamos, sim, foi um problema. Foi mexida a foto. Foi mexida. E nós estamos avaliando o porquê foi mexida e vamos tomar as providências. Já falei então foi com a vereadora. confirmada, a foto foi mexida. Foi mexida, mas foi mexida pelo profissional que fez a foto. Não foi mexida pelo Pérez, não foi mexida por jornalista. Não teve nenhuma ordem. Imagina, absolutamente. Não existe da minha parte nenhuma recomendação para restrições com qualquer pessoa que seja, muito menos com vereadores. E eu não estou falando de 1, de 2, de 10, estou falando de todos. Eu acho que isso é um respeito que a gente tem com as instituições. Eu posso divergir nas ideias, nas opiniões, nos posicionamentos, mas não posso e não vou perder e não vou admitir que a minha equipe perca o respeito com os vereadores, sob qualquer pretexto. E isso jamais foi uma recomendação nossa, né? E nós estamos conversando com a pessoa que fez a foto para avaliar o que aconteceu,
e tomar as providências que serão Já cabíveis. se sabe o que aconteceu? Já se tem resposta? Deu azar que pegou a Érica Tanque, né? Se for outro vereador mais mansinho, talvez não tinha tanta Olha, repercussão, mas a Érica foi lá e... Ali ela fez com propriedade, Com certeza, pertinência, fez- sem fez problema certo. nenhum. Acho que isso é um primeiro momento. Se analisa o quê? Falou, mas foi feito porque foi feito. Né? Bom, o que foi feito? Foi um erro no corte, foi um erro na transferência? Não. Foi uma mexida e penso que não foi intencional, porque não existia motivo para isso. Não é? Aliás, se tivesse motivo, assim, com todo respeito, né? Se tivesse motivo, Não quem que seria você com a borrava na Érica. foto, Mário? Se tivesse motivo, não seria com a Érica. Não, se tivesse uma indicação para fazer isso, coisa que absolutamente não tem, não teve, nunca vai ter, nunca, absolutamente nunca, não seria com a vereadora Érica. Mário. Então, é simples assim. Né? Houve um erro, o que o Pérez colocou de maneira até para preservar a vereadora Érica e o vereador Wagner Barbosa, foi no genérico, fez um pedido de desculpas porque foi um erro. E o erro é o erro da secretaria e é o erro do prefeito. Quem pagou, perito? Amigo é conhecido do Pérez. Não, ele é, mas a prefeitura que pagou Não, esse perito? É conhecido do Pérez, é amigo, fez de maneira, aliás... Informal, você tá dizendo, né? Não, ele formalizou um texto aqui para a gente poder apresentar, mas não teve custo. Foi amigo, fez por conhecimento, enfim, por respeito. Mas é isso. Ô, Mário, vamos falar agora de habitação? A gente pode até fazer um link com a área do aeródromo, né, Renata? Sim, verdade. Mas acho que a gente tem que falar de habitação. Teve um movimento ontem, um protesto do Sem Casa. Tem até mais um vídeo, coloca, Gustavo, onde o prefeito Mário Botion, em outubro do ano passado, faz uma promessa ao movimento de que em 6 meses Ele iria assume o disponibilizar compromisso. uma área. Vamos colocar um trechinho, porque o tempo tá voando, Renata. Tem muitas coisas pra gente Tem muita perguntar. pergunta ainda a ser feita, mas... Vamos colocar, vamos ouvir. Que eu queria fazer com relação ao acolhimento dos cadastros que foram feitos. E a outra questão é o compromisso do governo, do prefeito Mário Botion, de nos próximos 6 meses apresentarmos algumas áreas já definidas, com número de lotes definidos, e aí para fazer a programação e o encaminhamento dos lotes urbanizados. Era isso que eu tenho. Prefeito, já se passaram 6 meses. Isso, então vamos lá. Isso não é promessa. Promessa, elas se perdem ao vento. Isso é compromisso. E eu não iria, num movimento desse, falar com 3.000, 3.500 pessoas lá no Ernesto Kiel, sem que eu pudesse cumprir com a minha fala. Disse lá, falei em 2 reuniões que tive com o... Roberto Dias? Exatamente, o coordenador do movimento e a sua equipe, o que tinha acontecido. O que eu disse lá é um compromisso de que dentro de 6 meses nós buscaríamos alternativas e apresentaríamos áreas. E nós trabalhamos para isso. O que eu disse a eles é que não houve tempo hábil de finalização das tratativas, mas que elas estavam sendo feitas. E disse mais ainda, Nani, que eu poderia simplesmente contar uma mentirinha comercial. Falar de várias áreas, de 15 áreas diferentes, e tá bom, vocês souberam o nome de 15 áreas, e daí? Mas em respeito às pessoas, aliás, a maior maneira da gente respeitar o cidadão, o nosso munícipe, é tratando as coisas com clareza e com verdade. É isso que nós estamos fazendo. O que eu falei, nós estamos trabalhando, até porque lotes urbanizados está lá no nosso plano de governo. A viabilização de lotes urbanizados. E nós estamos trabalhando, avançou muito bem. O movimento esteve lá há umas 3 semanas atrás, não é? Pediu para atender, eu atendi. O povo estava lá na porta da prefeitura, eu fui lá, conversei com eles novamente, repeti o que eu tinha dito dentro da minha sala em 2 dias diferentes para a direção do movimento, em respeito às pessoas. E fizemos o acolhimento dos cadastros, colocamos uma pessoa da secretaria para receber... Não, o movimento diz que a triagem foi paralisada ontem. Ô, Nani, falaram desde aquela época de 6 meses atrás, nós estávamos lá na região do Ernesto Kiel fazendo esse trabalho. Né? E houve tempo bastante hábil de muita gente fazer o seu cadastro. E é bom também saber que toda pessoa que queira fazer o seu cadastro é só entrar no site da prefeitura e faz de maneira bem simples e bem didática. Mas nós assumimos e fizemos. Disse a eles que fizemos esse acolhimento. Lá em outubro eu disse que
tudo ia ser feito dentro da lei que rege o programa habitacional do município, dentro da lei que existe, e eu vou cumpri-la. Não é? Isso não existe preferência de movimento, não existe preferência de ninguém na frente de ninguém. Isso em respeito a todo mundo. Então, fizemos os cadastros e tem outros movimentos. Não tem só o movimento... Do Roberto Dias. Exatamente, não só tem o movimento dele. Existem outros movimentos. Então, o que nós fizemos foi dar oportunidade para que outros movimentos também encaminhassem as suas fichas, da mesma maneira que fizemos lá com o movimento do Roberto Dias, e estamos fazendo com os demais. Isso não impede que as pessoas continuem fazendo as suas inscrições. E nem impede que leve as inscrições, porque o que nós preferimos é que a pessoa acompanhe a sua inscrição para ela falar e ratificar as informações. Então é simples assim. As conversas estão avançadas, estão tratativas bem feitas, são 2 áreas diferentes e que tenho certeza que nós vamos até conseguir mais do que 1.300 lotes, que é um número que nós tínhamos de início. É assim que nós estamos trabalhando, com verdade. E não adianta o movimento falar e espernear, porque eu respeito todos os movimentos. Todos são legítimos, desde que haja respeito, desde que as regras sejam cumpridas. E eu vou cumprir todas elas, a despeito de gostar mais, de gostar menos, de achar que está favorecendo ou não favorecendo. A regra está lá, não foi eu que inventei. Existe uma lei e eu estou cumprindo a lei. E vou continuar cumprindo. E é bom ainda salientar que as pessoas que eventualmente invadirem qualquer tipo de área, elas vão perder o direito de participar. Isso já foi aprovado pela Câmara, esse projeto. Mário, temos 15 minutos e tem muita pergunta ainda de ouvinte que nós já selecionamos aqui, mas antes disso, Mário, intervenção. A aviação limeirense afirma em ação na Justiça que a intervenção feita em abril do ano passado foi legal, mas até agora, em decisões provisórias, a intervenção municipal está sendo mantida. Mas, Mário, por que tanta demora para a licitação? Primeiro para a licitação, que vai estudar a mobilidade, que vai subsidiar a licitação principal, que ainda não foi aberta. Enfim, vai terminar o seu governo e a gente vai ter uma nova concessionária. O ex-prefeito Paulo Radisch, né, Nani, ele disse aqui em entrevista anterior que essa questão da intervenção, essa demora toda, seria incompetência sua. Com todas as letras ele falou isso. Essa é a opinião dele e as urnas mostraram quem tem razão e quem tem a competência e capacidade nesse momento para fazer a gestão do município. É isso que eu estou fazendo. Ele teve a oportunidade de fazer, fez do jeito que fez, tratou o transporte público da maneira que tratou e chegou no momento de insolvência da companhia e nós precisamos intervir. É muito simples, a companhia está em estado de insolvência. E se não intervíssemos, nós não teríamos transporte público coletivo, não é? E fizemos isso com muita consciência e determinação. Mas se você perguntar para mim se eu queria fazer isso, imagina que eu queria intervir em transporte coletivo. Eu já disse isso em alguns momentos e vou repetir. Dentro dos meus maiores pesadelos, isso nunca apareceu nele, não é? E é um pesadelo. E nós estamos trabalhando. A demora, Renata, ela é fruto dos processos e procedimentos internos. Até a gente encontrar qual é o sistema melhor para a contratação do plano de mobilidade, infelizmente tem umas questões jurídicas, você consulta, vai para frente, volta, muda de jeito, muda de direção, volta para a primeira e fazer com consistência. Estamos para assinar o contrato da empresa que vai fazer a mobilidade, o programa de mobilidade, e em paralelo, assim que as primeiras informações, as informações mais objetivas e necessárias forem sendo disponibilizadas, esse vai ser uma exigência, aliás, é uma exigência que fizemos no processo licitatório, nós vamos, em paralelo, construir esse edital e colocá-lo à disposição dos interessados para que tenhamos uma nova empresa com tecnologia nova, com ônibus novos, com novas linhas, reorganização do transporte coletivo para atender a nossa população. Por hora, continuamos à frente da intervenção, fazendo com que o transporte público minimamente exista, com as limitações que nós temos. Nós não podemos colocar dinheiro público em grandes melhorias, em comprar ônibus novos, em mudar sistema. Eu não posso fazer isso, porque a companhia não é nossa. Nós estamos temporariamente à frente da companhia. A hora que tiver uma nova empresa, nós vamos devolver a companhia
Não do jeito que ela estava, melhor do que ela estava, porque os impostos nós estamos pagando. Não, mas Mário, pelo vocês menos. colocaram uma empresa insolvente dentro da prefeitura. Isso não te preocupa? Até porque Nani, não. essa intervenção, Nós não colocamos ela nada parece dentro que da não tem prefeitura. fim, não é? Essa licitação, muito difícil você conseguir concluir essa licitação até o final do seu governo. Se nem a licitação do plano de mobilidade... Ô Nani, isso são circunstâncias. Saiu. E por causa disso eu não ia fazer intervenção? E pensando que um processo licitatório poderia demorar 2, 3, 4 anos, eu deixaria a Limeirense quebrar e a gente ficar sem transporte? Isso seria uma insanidade. Isso sim. Mas nós não fizemos isso. E os problemas estão aí, estamos enfrentando. Se demorar, eu tenho convicção de que não vai demorar esse tempo e nós vamos, dentro de muito breve, conseguir ter uma companhia. Mas o fato é esse. O fato é que nós não colocamos a companhia dentro da prefeitura. Nós intervimos e colocamos um interventor dentro da companhia. E é a companhia que paga esse interventor. E é isso que ele está fazendo, a gestão... Mas hoje é a prefeitura que cuida do sistema, que cuida da bilhetagem, então Não. A prefeitura ela continua oferecendo os recursos, ou melhor, disponibilizando os recursos necessários para manter o transporte andando. Com a intervenção, nós mandamos uma lei para a Câmara e usamos o orçamento que era do subsídio, feito de maneira errada, calculado e pago de maneira errada, e a Justiça já mostrou isso e está cobrando dos responsáveis, isso sim é insanidade, não é? Fizemos isso. E continuamos com esse recurso que a Câmara aprovou para manter o transporte. Mas a operação é a empresa que está fazendo. E continua fazendo sob a nossa responsabilidade de interventor. É isso que estamos fazendo. Então, nós não trouxemos nada para dentro. A hora que acabar a intervenção, a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma. A única responsabilidade que ela tem é de entregar a empresa conforme ela recebeu, sem novas dívidas. Essa é a regra, a lei diz isso. E isso nós estamos fazendo, pagando os impostos, aqueles que são necessários serem pagos, estamos pagando todos eles, está em dia. Por exemplo, o FGTS fazia 18 meses que não era pago dos funcionários. E nós estamos pagando. Por quê? Precisamos pagar. É necessário, não é? Porque isso é uma questão legal. E estamos fazendo e está bem perto de fazer a finalização. Então é assim, está caminhando, não está na velocidade que nós gostaríamos, mas naquela que o sistema permite. E as ações estão sendo tomadas, sim. Bom, Mário, tem tanta coisa para perguntar, né, Nani? A gente só tem o tempo tá 8 voando, minutos. entendeu? Vamos passar rapidamente sobre essas outras questões. TV Cultura, o Carlos Pereira, ele faz a seguinte pergunta. Gostaria que perguntasse de quem foi a incompetência de perder o sinal da TV Cultura. Do Paulo da Radich. Gestão passada ou a sua gestão, ou pior, a junção de incompetências. Do Paulo Radich. Muito bem, olha só, tem a pergunta do Biagione aqui também. Ele falou que conversou com você em maio de 2016 e falei para ele pensar bem antes de sair candidato. Se fosse hoje, você sairia candidato mesmo assim a prefeito, lógico. Bi, um abraço, obrigado aí por estar acompanhando o programa. Eu faria tudo do mesmo jeito, porque quando nós entramos dentro do processo, eu fiz por convicção. E nós precisamos ter convicção, e eu as tenho. E esse grupo que está conosco também as tem. Convicção de que é possível fazer uma administração, uma administração baseada e focada na gestão e melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos. Consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Faria assim de novo, viu, Bia? Mário, houve algum problema com o seu vice? Porque houve um distanciamento muito perceptível um tempo atrás, né? Esse problema... Parece que vocês não conversavam muito, né? Enfim. Foi superado? O doutor Júlio está quase todos os dias. Agora, mas antes não teve nenhum problema? Não, ele sempre esteve lá. Desde o início, ele mantém uma agenda, que é a agenda dentro dos seus compromissos. Mas não houve nada. O que existe é um distanciamento normal da administração que nos consome, dos problemas que vão acontecendo. Tenho o maior respeito pelo Dr. Júlio e tenho certeza que ele também tem por mim. Isso é o que importa. Conversar mais ou menos são somente circunstâncias, não houve absolutamente nenhum motivo. E aí de fora as pessoas olham e acham que qualquer palavra diferente é motivo para desentendimento. Não existe nenhum desentendimento, muito pelo contrário.
O Mário, uma pergunta que o Caio Bortolã fez até no ar aqui, falando da sua camisa azul, né? Que você só usa azul. Aí ele questionou, estou reproduzindo aqui, se foi uma promessa sua só usar camisa azul e se essa vai ser a única promessa que você vai cumprir durante o seu mandato todo. Primeiro que eu não faço promessas. E promessas o vento leva, eu assumo compromissos. E assumir compromissos de cumprir um plano de governo, estou cumprindo o plano de governo. Estou disponibilizaremos lotes urbanizados, está no meu plano de governo informatização da saúde, informatizamos as farmácias, estamos informatizando o prontuário eletrônico. Está no nosso plano de governo atender melhor os nossos cidadãos que procuram a saúde, estamos fazendo isso. Iniciamos essa semana a reforma de 3 postos de saúde, num total de 10 que serão reformados até o final do ano, dar melhor atendimento, melhor qualidade para os nossos munícipes. Iniciaremos dentro em breve a construção de uma UBS lá no Rubi, que tem verba de emenda do deputado federal Miguel Lombardi, a quem agradeço muito pelo trabalho que tem feito de maneira muito positiva e muito propositiva para a Limeira, mas não só para a Limeira, mas para a região. Tem sido muito importante o seu trabalho. Estamos iniciando essa semana também a construção de mais 4 quadras cobertas, que fazem parte de um pacote de ações e de intervenções na área do esporte. Fizemos, como está no nosso plano de governo, descentralizar a cultura com a realização de eventos nos bairros, na zona rural. Isso está caminhando muito bem. Também está no nosso plano de governo a descentralização, ou melhor, levar o serviço social para a zona rural, e isso nós estamos fazendo. Existe um CRAS volante, nós temos 4 aqui na cidade, mais um volante que atende toda a zona rural. E isso são todas ações que estão no nosso plano de governo. Então não tem promessa, tem compromisso de deixar a nossa cidade melhor, e é isso que nós estamos fazendo. Como, por exemplo, está no nosso plano de governo também a flexibilização da lei que vai permitir que a maioria dos 353 condomínios de chácaras que estão na zona rural se regularizem. Existiu uma legislação que foi feita meia boca. A lei está na Câmara. Mas foi feita. Não é? E nós avançamos, discutimos e achamos alternativas para flexibilizar e possibilitar aqui os proprietários desse número tão grande de chácaras que estão na zona rural, para que elas tenham a oportunidade de terem os seus documentos de maneira oficializada e poder tratar dessa questão que é a propriedade da sua moradia. Mário, então, você acha que você está indo bem, então? Eu acho que eu estou cumprindo com as minhas obrigações de fazer uma gestão focada na realidade que vivemos. Pegamos a administração pública com um déficit de caixa de quase 50 milhões de reais. Tive nesse ano 2 problemas grandes, que são uma conta do Banco Santander, que era uma dívida antiga, que transitada em julgado e precisaríamos pagar. Conseguimos derrubar uma dívida de quase 300 milhões para 110 milhões dentro da nossa realidade. Mais um precatório de 126 milhões também do passado, que todos que passaram barrigaram, assim como a dívida do Santander. As outras administrações não fizeram a lição de casa de enfrentar o problema e achar a solução. E veio para cá e eu estou enfrentando. Então, tem várias ações que nós estamos fazendo e continuaremos fazendo, não é? De maneira bastante intensa e de maneira bastante propositiva. Como, por exemplo, contratamos um projeto realista para construir um viaduto lá na rotatória do Tigrinho. Aliás, é uma pergunta do Valdecino Mac. Se eu não faço essa pergunta, acho que ele mata a mim e a você, Nani. Que é muito importante. Ele quer saber sobre o viaduto do Lauro Corrêa da Silva, que está um caos. Está um caos, mas vai melhorar. Nós contratamos um projeto, quer dizer, na verdade, um anteprojeto, que nos permitiu um orçamento para buscar recursos, porque antes os projetos que já estavam colocados eram faraônicos, né, inexequíveis dentro da nossa realidade. Já estamos no Ministério da Cidade buscando esses recursos. O deputado federal Miguel Lombardi tem nos ajudado muito. Essa é uma alternativa de financiamento, não é verba a fundo perdido. Nós vamos financiar e depois pagar ao longo do tempo. Dia 29 de maio, eu vou receber no gabinete a visita da presidente do Fomplata. Fomplata é uma instituição de fomento que é formada
pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e, se não me engano, pelo Chile, que disponibiliza capital e recursos para obras de infraestrutura. Disponibiliza, sim, financiamento. Então, estamos com duas linhas duas vertentes de busca de recursos e certamente nós construiremos o viaduto lá do Tigrinho, que é algo muito importante para todos os nossos cidadãos, porque a cidade cresce para a Zona Sul. Né? Em paralelo a isso, nós não estamos só pensando nisso, mas o nosso pessoal do urbanismo tem feito ações no sentido de buscar alternativas com outras avenidas radiais que estão lá na região do Rubi, para que ela distribua o trânsito para outros locais e desafogue um pouco ali o Rubi, que é importante. Tem um outro aspecto importante, que também tem a mão do deputado federal Miguel Lombardi, que é uma verba do governo do estado, apesar dele ser federal, mas conseguiu no estado, para asfaltamento de um trecho lá da estrada do Zé do Pote. Isso é muito importante, é uma demanda antiga, é um trecho, não é o todo, é um pedaço que o recurso vai permitir e também a questão vai permitir esse pedaço só porque tem questões ambientais que precisam ser tratadas também para fazermos a ampliação. Então nós estamos trabalhando com convicção, com firmeza, com propósitos, sem conversa mole, sem conversa fiada, sem promessas. É compromisso. É diferente. A nossa conversa é reta, não faz curva, viu, Nani? Mário, vai apoiar algum candidato esse ano? Ué? Estadual, federal, vai apoiar? Olha, o deputado... Candidatos de Limeira, obviamente. O deputado Miguel Lombardi, falei algumas vezes aqui, não vou me cansar de falar, ele acabou de dar uma entrevista para vocês. É um deputado que tem uma avaliação dentro do Congresso de primeira hora, está entre ali os top 10, né, assim que fala. Na verdade é os top 5. Tem, né, uma avaliação do ranking político? Tem. E fora isso, ele tem feito um trabalho... Ele tem feito um trabalho, já vinha fazendo e continua fazendo um trabalho excepcional para Limeira, não só na busca de novos recursos, mas também no auxílio, na busca de soluções para outros problemas, como o problema do horto florestal, que ele também está empenhado e vai caminhando, e tenho certeza que teremos soluções dentro em breve. Então, o deputado Miguel Lombardi é um deputado muito atuante, e a importância de termos um deputado federal, um representante, ela é inequívoca. Todos nós sabemos disso e certamente a população de Limeira vai saber entender a importância do Miguel e reconduzi-lo ao mandato de deputado federal. E a estadual, vai apoiar alguém aqui? Porque parece que vai ter bastante gente, né? Isso é uma pena, não é? Esse é o lado ruim da política partidária, onde os partidos têm caciques, donos e mandam, e as coisas acontecem de maneira a não privilegiar os interesses da cidade. Eu tive uma experiência, disputei a eleição com 14 candidatos e me faltaram 92 votos, né? Espero que esse ano, e nós temos trabalhado na medida do possível, porque a gente não manda em ninguém, a gente conversa, mostra motivos e tenta convencimentos, para que nós tenhamos um número pequeno de candidatos a deputado estadual e consigamos eleger um deputado estadual que estamos indo para desde 94, 24 anos, é isso? Tô ruim de conta? É isso, né? Que não temos deputado estadual. E certamente, se houver um entendimento das forças políticas, das pessoas que estão na política, entender que a prioridade é o nosso cidadão e a nossa cidade, de termos um número restrito que viabiliza a candidatura e a eleição de um estadual. Prefeito Mário Botion, muito obrigada pela entrevista de hoje. Nani e Renata, desejo a vocês sucesso, tenho certeza que o programa já assumiu um espaço importante dentro da relação política que existe, não só política, mas certamente é um programa de informações. Desejo sucesso para vocês e dizer que fiquei muito agradecido pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com todos os ouvintes que estão ouvindo pelo rádio ou acompanhando e assistindo pelas mídias sociais. E estou à disposição. É só me convidar, que tenho o maior prazer de vir aqui conversar com vocês, porque isso é obrigação do gestor público, é dar publicidade aos seus atos e atitudes.
Muito obrigada, Mário. Nani? E agora, Mário, muito obrigada pela presença. A gente encerra o programa 9 horas e 34 minutos, porque eu e a Renata Reis vamos jantar no Bistrô Terroir. Põe a foto aí do prato do Dia das Mães. Se você tá programando aí um final de semana especial, que é o Dia das Mamães. Não deixa sua mãe na cozinha. Leva ela no Bistrô Terroir. Fica na rua Alferes Franco, 946. Olha só o telefone, é 3702-1862. 3702-1862. Um abraço ao Didi Piscinim e a gente vai tomar um vinhozinho daqui a pouco, né, merecemos, né, Nani? Muito obrigada por sua audiência e na próxima terça-feira tem mais bastidores pra vocês. Até lá, gente!